Vamos abrir a Escritura, meus irmãos, em Jeremias, capítulo 23. Jeremias 23. Diz assim a palavra, no versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, aqui está a tua palavra, e temos a incumbência nesta manhã, ó Deus, de abençoar o teu povo, alimentá-lo com as Escrituras. Deus, cada domingo que o Senhor nos concede é um privilégio, uma alegria, podermos sentar aos pés de Jesus para aprender do nosso profeta. Que ele, portanto, ó Deus, tenha liberdade para o seu trabalho glorioso, santo, de nos falar, de nos instruir, por intermédio do seu cetro de poder, a sua palavra. Em nome do teu Filho, então, ó Deus, nós oramos, te pedindo que a boca dele seja ouvida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos falar sobre a união do crente com Jesus e as boas obras. Esse é o capítulo final da nossa já longa escola bíblica dominical de férias. E especialmente vamos falar hoje sobre os sacramentos do batismo e da ceia, como os meios de graça estabelecidos por Deus em sua palavra para mantermos comunhão com o Senhor. O nosso catecismo maior, que é um dos símbolos da confissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, estabelece que há meios de graça. São modos, são meios, definitivamente falando, em que Deus se comunica, Ele estabelece comunhão conosco através destes meios. Portanto, este texto que nós acabamos de ler de Jeremias fala a respeito, meus irmãos, de dois aspectos que têm a ver com essa comunicação da presença de Deus a nós. Há no ser de Deus um duplo poder. Ele é um Deus transcendente e imanente. Eu vou fazer aqui pregou mesmo, hein? Estou tentando. Então, irmãos, eu vou fazer aqui
duas setinhas para os irmãos entenderem. Vou fazer com canetinha vermelha, que nos ajuda. Deus é um Deus transcendente e imanente. Me diga, por gentileza, a partir das duas setinhas, onde está simbolizada através das setas a transcendência divina. Você quer falar, Genísio? Para cima. Você está fazendo assim, né? Mas é a seta, né? Irmãos, a transcendência está simbolizada em qual setinha? Hã? Vocês estão cabreiro comigo, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim e não. Não, sim, sim e não, né? Vocês estão cabreiros. Hã? No centro. No centro. Então, irmãos, qual é simbolizada a transcendência nas setinhas? Para cima. É isso mesmo. Para cima. Para cima. E a imanência para baixo. É óbvio, meus irmãos, que quando falamos de transcendência divina, nós estamos falando na capacidade, no poder que Deus tem de se manter fora, não temos outro termo para usar, precisamos usar um termo para compreender, Deus está fora da sua criação. Então, Deus é eterno, não é, irmãos? Isso significa que Ele vai além do quê? Se eu falo que Deus é eterno, eu estou dizendo que Deus está para além do quê? De quê? Do tempo. Então, Ele transcende o tempo. Deus não está preso ao curso dos dias, do movimento. Ele está para além do tempo. Então, Deus criou o tempo. O tempo, ele não existe antes de Deus, ele existe depois que Deus criou todas as coisas. O tempo é uma criação de Deus. Só isso já demonstra o grande poder que Deus tem. O grande poder que Deus tem. Pare para prestar atenção quando nós pensamos no atributo da transcendência divina e o impacto. Pense no impacto que isso gera na nossa comunhão com Deus. Por exemplo, Deus tem pressa? Hein, irmãos? Deus atrasa? Não. Deus está sempre... Hein? Oi? Deus está sempre presente. Então, veja só. Você está passando alguma dificuldade na sua vida, alguma incerteza, alguma ansiedade que bateu em seu coração? Não bateu? Ai, pastor. Ai. Né? Ai. Ó, as minhas ovelhinhas ansiosas. O Senhor conhece, mas veja só, por que Jesus manda a gente descansar nele? Por que Ele é o Senhor do sábado? Ele é maior do que Salomão? Porque Deus, irmãos, Ele é um Deus que não se atrasa. Por isso eu posso ser mais paciente nas aflições, porque essas aflições não durarão para sempre, elas são passageiras. Eu posso então ser paciente, por quê? Porque está no tempo de Deus. Ao mesmo tempo, eu posso ser diligente, eu posso ser paciente e diligente, porque o meu Deus eterno, Ele não dormita, Ele não falha aquele que te guarda.
O texto do Salmo 121, que nós cantamos, é um texto que tem impacto na nossa vida piedosa, porque sabemos que Deus transcende o tempo. Imagine só, meus queridos irmãos Davi, Lília, os meus irmãos, imagine. Ai, Senhor, mas e amanhã? Como é que vai ser? Aí Deus olha e fala assim: está tudo bem, eu não durmo, você vai dormir, mas eu estou trabalhando. É o que Ele quer dizer para nós: descansa, Deus está trabalhando. Mas eu não estou vendo. Mas você não pode ver mesmo, não, porque esse é o trabalho de Deus, cuidar de você. Então, olha que maravilha, teologia, meus irmãos, é para abençoar a igreja. As pessoas ficam assim: cristianismo não é doutrina, isso é da boca do diabo, isso é da boca de Satanás. A doutrina, meus irmãos, são os conhecimentos que Deus deixou para a igreja para edificá-la, para abençoá-la na sua jornada, na sua curta peregrinação aqui na terra. Mas perceberam uma coisa? Deus, Ele está interagindo com o tempo. Ele está além do tempo, mas tem poder sobre o tempo, porque Ele é Deus imanente. Ele está atuando energicamente na sustentação, no governo de todas as coisas. A mesma energia despendida por Deus na criação de tudo é também a mesma que Ele controla tudo sobre a terra. Os seus atos providenciais, que põem em marcha os seus planos decretados na eternidade, são todos eles energizados. Os seus atos providenciais, que são a execução dos seus atos decretados na eternidade, são todos energizados. Ele está aqui, e tal é o poder da sustentação divina, que nenhum cabelo da sua cabeça cai sem que Deus não o queira. Esse é um dos versículos que me deixam esperançosos, que lá na glória eu terei uma cabeleira, não é, Sidney? Uma cabeleira vasta. Tem gente que fala assim: meu cabelo está caindo. Não tem problema não, está tudo contado. Então, irmãos, os atos providenciais de Deus atingem o equilíbrio atômico das moléculas. Os átomos estão em equilíbrio energético ali, meus irmãos. Por quê? Porque Deus sustenta todas as coisas. Vou pedir ajuda ao nosso universitário aqui. Samuel, se houver desequilíbrio atômico, fale assim uma das consequências que pode acontecer no seu corpo. Genérico. Por exemplo, se não tiver cálcio no corpo, eu mato. Joia. A tendência de todos nós é ter os ossos frágeis. Pronto. E aí existe uma doença associada a ossos frágeis, que Sim. é muito comum em mulheres. Sim. Osteoporose. Osteoporose. Os irmãos viram a consideração do nosso professor? Ouviu? Então, se Deus não cuidar de nós, vou falar uma coisa aqui que parece estranho, mas muitas pessoas, irmãos, sentem vontade de comer certos alimentos para depois descobrir que precisavam da reposição daquele alimento no seu cardápio. Vocês já passaram por isso? Já? Ou estou ficando doido? Não estou ficando doido, não. Você sente vontade de beber água, por quê? Porque está precisando se hidratar. E isso é o quê? Providência de Deus, imanência divina, Deus conosco. Pastor, calma, que susto, porque acordar. Deus está aqui, irmãos. Deus está cuidando de nós, nos mínimos detalhes.
Pastor, isso aí não é filosofia do Tiago Brunet, não? De coach? Não, meu querido. Isso é Bíblia pura. Deus sabe do que nós necessitamos e Ele se revela grandioso sobre as nossas vidas nesses mínimos detalhes. Então, quando você beber água, pode ter certeza que antes de você sentir sede e ir lá tomar o copo, Deus providenciou isso na sua vida. Por isso que o profeta aqui, inspirado por Deus, fala, o Senhor Deus nos fala, versículo 23, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? O que estava acontecendo aqui no contexto próprio dessa situação? Os israelitas, meus irmãos, estavam decretados por Deus de que eles seriam exilados para a Babilônia. Aí os falsos profetas, ouvindo da boca de Jeremias, que Deus havia decretado o exílio babilônico, que eles seriam mandados para fora da sua própria terra, começaram a profetizar para o povo. Não, gente, isso não vai acontecer não, assim diz o Senhor. E começaram a entregar falsas profecias. O Senhor Deus intervém, através da boca do profeta Jeremias, e fala, eu sou Deus de perto, não sou Deus de longe? Vocês acham que eu não consigo ver o que esses falsos profetas estão falando? Alguém aqui vai se esconder de mim? Em outras palavras, é o que Deus disse ali através de Jeremias. Para sintetizarmos teologicamente, somos levados à doutrina da transcendência e imanência divina por esse texto. Ou seja, Deus está dizendo, eu estou além de vocês e estou no meio de vocês. Vocês não podem se escapar de mim. Olha o que Deus diz, irmãos. Versículo 24, eu peço a toda igreja que leia a uma só voz, para ficar memorizado. Pode ler, por favor, irmãos. Não encho eu os céus e a terra. Aí as pessoas imaginam Deus assim, ó, né? O que Deus está dizendo aí por sua palavra, irmãos, não diz a respeito da extensão do seu ser. Então, Deus não tem um bração, um olhão, uma pernona. Não, Deus não está falando da extensão do seu ser, mas Ele está falando da sua capacidade, da intensividade da sua presença. Isso muda muito. Isso muda muito. Eu já falei isso com os irmãos e precisamos falar novamente, porque aqui nós vamos construir a base para entender a Santa Ceia e o batismo. Quando Deus fala que enche os céus e a terra, meus irmãos, Ele está nos dizendo que Ele, em qualquer lugar deste universo vastíssimo, Ele é capaz de se fazer presente na totalidade do seu ser. Então, tudo o que Deus é, amor, justiça, glória, poder, tudo o que Deus é, Ele o é aqui e agora. Você não está falando com Deus para Ele registrar isso em algum momento, alguma coisa. Não, irmãos. Tudo o que Deus é, veja, nós temos anjos aqui conosco, seres celestiais estão aqui conosco agora. Nós estamos envolvidos pela eternidade e Deus está aqui neste momento presente em toda a plenitude do seu ser. Não falta nada
em Deus neste exato momento. Pastor, mas e se eu for lá no meu apartamento? Da mesma maneira que Deus está aqui, Ele estará lá? Sim. Agora note um detalhe. Note um detalhe. Preste atenção. Preste bastante atenção. Deus diz assim: invoca-me no dia da angústia. E o que diz? E eu? Te responderei. Certo. Então preste atenção. O ímpio não faz isso. Eu sei, irmãos, que as pessoas, no seu jargão do dia a dia, nas suas gírias, mencionam o nome de Deus, e Deus as socorre, mesmo quando elas não perguntam por Ele. Deus faz isso, Ele é bom para todos. Mas existe uma manifestação da presença divina, meus irmãos, que pertence aos crentes, aos piedosos, não por mérito deles, mas por causa da imanência divina. Deus se aproxima. Deus, Ele é um Deus que se aproxima de uma forma específica para com o seu povo. E aí nós temos o que o grande teólogo Palmer Robertson dizia sobre esta manifestação da imanência divina. Ele chamou de princípio Emanuel. Eu acho isso fantástico. Por quê? Abra aí comigo a Bíblia, por favor, em Gênesis 6. Gênesis 6. Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler aqui para os irmãos. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Eu não creio que aqui são anjos que tomaram mulheres. Eu creio que são a geração semítica, a geração piedosa, que toma a geração dos impiedosos. O problema aqui é casamento misto. É a união entre crédulos e incrédulos. Por causa disso, é que nós vamos ter o dilúvio. Depois você me diz se casamento misto é uma coisa que preocupa a Deus. Depois você me diz. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui nós temos a presença de um antropopatismo. Pastor do céu, que palavrão. Patos é a palavra grega para afeições. Então nós temos aqui descrito pelo texto bíblico afeições humanas atribuídas a Deus. No caso, a tristeza, o arrependimento. Mas a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Logo, aqui é uma forma figurada que Deus usou para nos fazer entender o seu profundo pesar acerca da maldade humana.
Ficou compreendido, irmãos? E os irmãos viram que o Espírito de Deus se distancia. Em que sentido Deus se distancia da sua criatura? No sentido pactual, de relações íntimas, de vínculos espirituais mais profundos com o ser humano, de benefícios que não são concedidos mais ao homem devido à sua rejeição divina, à sua rejeição por Deus, à sua rebeldia. Então, aqui, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: se você entrar numa via de pecado consciente, rejeitando a Deus, certamente você vai sentir tristeza, angústia, solidão, depressão, aflição e toda a sorte de inseguranças. Porque, irmãos, o homem não pode viver sem Deus. O homem não consegue sufocar o testemunho que ele tem dentro da sua consciência do próprio Deus. Mas Deus aqui faz este movimento de distanciamento. Mas ao longo de toda a Escritura, o que nós vamos observar? Deus vindo ao encontro de homens e estabelecendo comunhão com ele. Olha só o que vai acontecer neste mesmo capítulo que Deus remove a sua mão. Capítulo 6, versículo 7, né? Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus muito indignado. Muito indignado. Porém, o princípio Emanuel, o princípio do Deus conosco. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. A tradução não é boa, não é? Fica a impressão assim que Deus olhou para a terra: olha que bonitinho Noé. Gente, como Noé é fofinho. Bilhu. Não, irmãos. Noé era tão pecador quanto os outros. O seu temor vinha exatamente da presença de Deus na vida dele. Então não foi Deus que achou Noé bonitinho. Foi Noé que foi visitado por Deus, numa melhor tradução. Foi Noé que foi preservado por Deus. Foi Noé que foi estabelecido por Deus. E por qual razão, irmãos? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nós sabemos que Noé vai pecar muito gravemente contra Deus, né, irmãos? Vai ficar pelado, vai ficar cheio de cachaça, não é? Vocês se lembram da história? Se lembram? Pois é. Mas esse homem, ele andava com Deus, irmãos, ele achou graça. Então, este vínculo espiritual, este amor que Deus exerceu sobre a vida de Noé, ele vai crescendo e se revelando, amados irmãos, em várias maneiras que Deus se aproxima do homem. Então ele vai se aproximar de Abraão, ele vai se aproximar dos patriarcas, ele vai se aproximar do povo de Israel, ele vai estabelecer o tabernáculo, ele vai estabelecer o templo em Jerusalém, ele vai vir se encarnar e viver entre nós, cheio de graça e de verdade. E ele vai enviar o seu Espírito, que outrora foi afastado as suas doces influências do homem, agora Deus vai fazer o homem habitado pelo seu Espírito. Não é maravilhoso? Por isso que a presença imanente de Deus, nesse aspecto pactual,
não pertence a todos, mas pertence aos filhos de Deus. Então, abra aí o texto conhecido de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. O princípio Emanuel, do Deus conosco, foi se revelando ao longo da história e teve a sua consumação com o próprio Emanuel, Yahvé feito homem e habitando entre nós cheio de graça e de verdade. E este princípio Emanuel é comunicado a nós pela habitação do Espírito Santo. Gálatas 4. Diz assim um texto bíblico. Versículo 4. Quem achar, leia por gentileza até o versículo 7. Eu vou beber uma água. Só tem, Genizo, obrigado. Só tem. Então, irmãos, aqui está o estabelecimento da comunhão filial, pactual, de Deus com o seu povo. Através do resgate em Cristo, Deus pode, então, está livre para fazê-lo, é justo assim, fazer com que o homem seja habitado, guiado pelo Espírito Divino. Irmãos, aqui se revela a imanência divina de uma maneira muito especial. Atentai para o que eu vou dizer. Durante a Reforma, meus irmãos, se escreveu mais sobre os meios de graça do que sobre a soterologia. As pessoas falam assim: a Reforma resgatou a doutrina da justificação somente pela fé em Cristo. É verdade, houve um resgate fabuloso desta santa doutrina, mas o foco da disputa da Reforma entre católicos romanos, anabatistas e os reformadores magisteriais, que são, como ficaram para a história, luteranos e calvinistas e outros ramos na linha deles, a grande luta foi em torno dos sacramentos. E por qual razão? Os anabatistas, meus irmãos, este grupo que se notabilizou na Reforma Protestante, os anabatistas, eles entendiam que Deus pode agir no coração dos homens de diversas maneiras. Inclusive, eles advogavam novas revelações. Eles acreditavam que, inflamados pelo Espírito Divino, Deus lhes falava diretamente, por voz audível. Os reformadores magisteriais, que é de onde nós viemos, acreditavam nisso, irmãos? Não. Os reformadores criam claramente que a suficiência da Escritura era tudo que Deus havia legado à sua igreja para falar com ela e ensiná-la na doutrina. Sola Escritura. Era o meio de graça por excelência para Deus se comunicar com o seu povo. O Senhor, pelo seu Espírito, aplicava vividamente a palavra dele ao coração do homem. De sorte que todas estas manifestações, se elas ocorrem, ou elas são engano de Satanás, ou elas são invencionice humana, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas elas não podem proceder de Deus, no sentido de que Ele está à cabeça, à testa dessas manifestações. Claro que ela acontece pela ordem divina.
Mas esse espírito do engano, meus irmãos, que distrai o homem da palavra dele, não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Os católicos romanos lutaram contra os reformadores, porque os reformadores advogavam, além da palavra sola escritura, e nós sabemos o problema com a tradição dos católicos romanos. Nós temos uma tradição, crer que a escritura é suficiente para a nossa vida é uma tradição, mas essa tradição está subjugada à palavra. O problema é que os católicos romanos elevam a tradição ao mesmo pé da Escritura. Então, há dois modos de revelação no catolicismo romano: a tradição viva da igreja, dizem eles, e a Escritura. Então, nós vemos o quê? Católicos romanos acreditando na mediação dos santos, ao mesmo tempo em que a Escritura diz o quê? Sobre a mediação entre Deus e os homens? Hein, irmãos? Está fraquinho. Vocês são reformadores magisteriais. Honrem a memória dos seus pais. Vamos lá. Quanto à mediação de Deus e o homem, entre Deus e o homem, nós temos quantos mediadores? Um só. Isso, bonito, bonito, gostei. Agora dá o endereço desse texto aí. Certamente. Também, olha aí, olha que texto bacana, Genísio lembrou, que joia. Não é ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai, é ninguém vem, ou seja, é ele que leva. Explica isso para o católico romano, porque ele acha o seguinte: ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então você vai caminhando, aí chega lá na porta do céu: oi, tudo bem? Eu sou Jesus. Você bateu na porta certa, parabéns. Não é assim, irmãos. É Jesus que nos leva ao Pai. Muda tudo, muda muito. Então há um mediador só, mas o católico romano vai dizer o quê? Que tem 2, 3, 4, um monte. O catecismo católico diz que Maria é medianeira. Você não pode ser um católico consistente se não confessar Maria como sua medianeira. Por isso, meu amado irmão, não vá na missa. De vez em quando eu ouço um burburinho de crente visitando a igreja católica para ser padrinho, nhenhenhé. Irmãos, isso dá disciplina aqui, viu? Não sei se você sabe, isso aí vai te levar para a disciplina. Pois não, Medeiros? É bonitinho, né? Olha aí. O leite. São seios santos de Maria, e são santos mesmo, mas não nesse sentido supersticioso, não é, irmãos? Então, quando você vai na missa católica, você celebra outra vez a morte de Jesus. Eles são tão blasfemos, a missa é tão blasfema, irmãos, é uma missa negra. A missa não tem nada de santo, não, é uma blasfêmia contra Cristo Jesus, porque ela estende o sacrifício de Jesus. Você sabia disso? Você sabia que a missa, ela avança o sacrifício de Jesus? Quando ele disse está consumado, a igreja católica falou assim: não, ainda falta a missa. Tem que ter a missa. Está penduradinho lá até hoje. Pois não, Gabriel? Maravilha, maravilha. Então, irmãos, a missa católico-romana é uma blasfêmia diabólica. Pastor, os padres são tão fofinhos. Pois não, desculpa, Lília, desculpa. Então, quer dizer que eu não posso ser madrinha de casamento? Porque todo casamento tem missa. Sim.
O casamento é celebração de um sacramento. Sim. Tem que negar, minha irmã, tem que negar. Não pode não. Se você sabe o que eles vão fazer lá, você não pode ir, meu amado irmão. Ó, irmãos, eu tenho irmãos aqui nessa igreja que tiveram dificuldades com o próprio irmão. Não vou falar quem é, a pessoa só me contou, por honrar a Cristo nessa área. Irmãos, é o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer, honrar o seu nome. Pastor, mas eu já fiz isso. Sim, peça perdão a Deus e não cometa mais essa ignorância. Pois não. Certo. É. Difícil, senhora. Uhum. Sim. Amém. Sim, com certeza. Sim. Sim. É estranho. Então, é claro, meus irmãos, que vocês, se vão lá na missa, não vão concordar com essas blasfêmias. Mas a questão é a consciência do católico. Ele vai achar que é a mesma coisa. Então, não é só a consciência que é ferida. Eu sei que os irmãos têm capacidade de ir em ambientes e não negar a sua fé. Mas a questão não é só essa. Entende, irmãos? Então, vamos pedir a Deus força, graça, para que Ele nos preserve dessas situações. É complicado. Mas vamos lá. Abra, por favor, em Gálatas 3. Veja aí, capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Muito bem. Agora, 27. 26. Eu vou ler aqui para os irmãos. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, qual foi o meio que Deus usou para nos tornar filhos de Deus, agora juntando esses versículos que acabamos de ler? Qual foi o meio que Deus usou para produzir a fé no coração e te tornar filho dele? Pode ir lá. 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou... Lê aí, irmãos. Então, veja só. Ah, pastor, eu fui a Cristo porque eu ouvi o louvor da Aline Barros. Hein, irmãos? Eu gosto de provocar, né? É, porque eu sei que vocês pensam assim. Eu sei, lá no fundinho Deus me revela, sabe? Aí você fala, contribui. Obrigado, Medeiros. O evangelho pode ser sim pregado em forma de canto. Sim. Bíblica. Claro.
Com certeza. Então não quer dizer que os louvores não possam ser usados por Deus para animar, para abrir a alma, os sentimentos, mas efetivamente, irmãos, o meio por excelência que Deus se dignou usar para converter as pessoas é a sã pregação do Evangelho. E vou mais além, só um instantinho nisso, para complementar aqui a minha ideia. E vou mais além. Paulo, quando fala de pregação da fé, não está falando de pregação moralista de Jesus, não, irmãos. O apóstolo Paulo não está falando de pregação de qualquer Jesus, não. É a pregação que apresenta genuinamente o Evangelho. Pastor, mas as pregações são muito falhas. Eu sei, querido, mas Deus está comprometido a converter as almas mediante a pregação fiel do Evangelho. E o que é a pregação fiel do Evangelho, para eu passar a palavra para o Genísio? É aquela que expõe o pecado e traz a cura. Qualquer pregação que só expõe o pecado, meus irmãos, é uma pregação legalista. Se afaste desses pregadores que ficam ditando regras e não apresentam a cura do Evangelho. Mas pregadores que só apresentam a cura, só falam do perdão divino, só falam do amor de Deus, só falam da bondade de Deus, também é falsa pregação. Que isso, pastor? É, querido, porque ela diz tudo o que Deus fez, mas não fala aquilo que é o seu dever. E essa pregação não nos conduz a Cristo. Então a pregação do Evangelho é dura e doce, mais doce que o mel. Fala, Genísio. Sim, ótimo. Tem pessoas que chegam assim para nós e falam assim: meu irmão, eu fui para Cristo porque eu bati o carro e quase morri. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu já li algumas coisas na vida, e algumas coisas são impressionantes. Você sabe que Jonathan Edwards, o grande pregador da Nova Inglaterra, no século XVIII, ele escreveu um diário do seu próprio genro, David Brenner. E no diário do David Brenner, que foi um missionário aos índios peles vermelhas, esse homem pregou o Evangelho debaixo de geleira, irmãos. Chegava a suar a camisa em oração a Deus, clamando por um avivamento entre aqueles índios. E o seu interlocutor pregava o Evangelho bêbado, porque ele não sabia a língua dos índios. Então, quem pregava o Evangelho era alguém que falava inglês e falava na língua dos índios. E esse índio era bêbado. Até que um dia, ele traduzindo para a tribo, Isaías 53, Jonathan Edwards conta isso no seu diário, no diário do David Brenner. Toda a tribo foi visitada pelo Espírito Santo. Aqueles índios que eram indiferentes à pregação do Evangelho começaram a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. A tribo se converteu, mas apareceu uma mulher dizendo o seguinte: que eu vi 2 caminhos, e Deus me falava para eu entrar num caminho apertado. Sabe o que Jonathan Edwards e o próprio David Brenner concluíram desse sonho? Eles acharam que isso era artimanha satânica para produzir uma afeição religiosa falsa na pessoa, para ela crer que foi convertida a Deus porque seguiu esse sonho. E nós acabamos de ler Jeremias dizendo: aquele profeta que tem sonho, fica só para ele. Porque, irmãos, a artimanha de Satanás envolve essas áreas. Então, aquele arrepio que você sente no culto, ai, Deus maravilhoso, eu quero saber, irmãos, é o arrepio que você sente das Escrituras e o efeito que elas produzem na sua vida prática, porque você vem falar de arrepio, de lágrima, isso tudo é bonitinho, mas, irmãos, conversão genuína, em qualquer nível da nossa vida, é pela Escritura, é a nossa convicção de que Deus nos falou pela Escritura.
Mas os pentecostais querem nos iludir, irmãos, com esses sentimentos do coração. Mas a Bíblia já acabou de ensinar para nós que os gálatas foram convertidos a Deus pela pregação. Mas o assunto aqui já se estendeu muito, mas eu sou assim mesmo, eu estico bem os assuntos, né? Não sei se isso é defeito ou qualidade, que Deus me perdoe. Mas olha o versículo 27 do capítulo 3. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Paulo chama a atenção agora dos Gálatas para um outro assunto, um outro meio de graça. Ele diz, olha, vocês chegaram à fé pela pregação. E o que aconteceu quando vocês foram batizados? Vocês foram vestidos de Jesus. Irmãos, a palavra sacramento, portanto, para nós, não é uma memória só. Nós, reformados, não apenas nos lembramos do batismo. O batismo é um sacramento para nós. Sacramento. E o que é um sacramento? Aí é que está. Vamos retomar aqui o assunto? O sacramento nada mais é, irmãos, do que a manifestação da imanência divina, do vínculo pactual, do estabelecimento de uma união com a sua alma a partir de um símbolo. De tal modo está unido a água do batismo ao que ela significa, a purificação dos nossos pecados, elas estão unidas, esses dois elementos estão unidos por Deus e o seu Espírito e a instituição da palavra divina, que eles se tornam para nós não apenas memória, e nos beneficiam pela memória, eles são um sacramento. Por que você defende isso, pastor, e assim os reformados? Porque a linguagem de Paulo aqui, irmãos, é muito especial. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vamos para mais um texto bíblico falando sobre o batismo. Abra aí em Colossenses. Colossenses. Capítulo 2. Versículo 11. Eu vou ler para os irmãos com bastante calma. Preste atenção aí. Ah, pastor, o batismo, né? O pastor jogou uma água lá na minha cabeça. Eu lembro que eu fiz a profissão de fé. E é isso. Glória a Deus. Eu entrei na igreja, professei a minha fé. Ah, pastor, eu nem lembro, eu fui batizado na infância. E aí aconteceu, né? Deus abençoou. Eu estou aqui na igreja, e é isso que está aí, ó. Mas já passou. Agora, por que Paulo vai relembrar a crentes gálatas e colossenses o que é o batismo? O que ele quer com isso? Ele não quer nada? Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 11: nele também fostes circuncidados. Olha o termo aí que Paulo usa. Não é eu que me circuncidei, alguém é que me circuncidou. Ok? Observou o termo aí traduzido, irmãos? Não fui eu que me circuncidei, alguém me circuncidou. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: você foi transformado, você foi regenerado, você teve o seu coração mudado por Cristo.
O despojamento da carne é o despojamento da velha natureza caída. Despojar, você foi removido desta natureza. Não completamente, mas foi. Agora veja, preste atenção, irmãos. Se liga aí, abra o texto bíblico e vai lendo. As pessoas ficam olhando para mim, eu acho até gostoso, mas eu preferia que vocês estivessem olhando para o texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está dizendo, irmãos? Ele está dizendo que o batismo foi de tal modo unido ao seu significado, despojamento da carne, que ele toma uma coisa pela outra. Irmãos, água purifica pecado? Hein, irmãos? Mas Paulo está dizendo que sim. Paulo está dizendo que sim. Pastor, peraí, aí o senhor virou católico romano? Não virei. Não virei católico romano. Então, água não purifica pecado. Mas a importância do batismo, irmãos, aqui localiza o sacramento. Quer dizer, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. O batismo trouxe uma realidade espiritual, irmãos, de morte para nós. Não foi qualquer coisa quando nós fomos submetidos à água do batismo. Pastor, mas a igreja, os irmãos, as pessoas não encaram o batismo dessa natureza. É verdade. Mas, irmãos, nós cremos que o batismo é meio de graça para a nossa vida. Em que sentido? No mesmo que Paulo aqui está falando. Qual é o significado, então, que eu trago para os irmãos? O batismo estabelece este vínculo pactual, meus irmãos. E o batismo é para nós um meio de meditação diária, profunda para as nossas vidas. Irmãos, quando você e eu pecamos, ao pedir perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas faça uso do meio de graça, do batismo. Você se lembra da profissão de fé que você fez? Se você nasceu no Evangelho, você fez uma profissão de fé, que reflete o compromisso do batismo. Se você entrou na igreja, você fez também uma profissão de fé, foi batizado. Mas esse rito, ele não está distante de nós. Paulo está aqui relembrando aos colossenses que estavam se desviando da graça de Deus, do que eles fizeram no batismo. Por quê? Porque o batismo é um meio de graça para a nossa edificação espiritual diária. Diária. Mais um texto sobre o batismo. Paulo vai falar com os romanos agora. Vamos lá, e a gente finaliza aqui. Romanos, capítulo 6. Por que Paulo vai falar com os romanos sobre o batismo? Irmãos amados, quem aqui tem filho fora... Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. Quem aqui tem os filhos fora do Evangelho? E foram batizados? Se você entender o que eu vou ler aqui agora, você vai dobrar os joelhos no chão e vai dizer: Senhor, esses filhos foram batizados, eles são teus, são filhos da aliança. Olha aí, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, o batismo nos uniu a Cristo de tal maneira que Paulo toma o significado do batismo, pelo próprio batismo. Irmãos, água purifica pecado? Purifica? Não. Mas olha como Paulo fala: fomos, pois, sepultados com ele na morte por quem? Pelo batismo. Deus quer que nós creiamos, irmãos, no batismo, como um ato da sua graça que nos vinculou à morte de Jesus, para recebermos o benefício da sua ressurreição também, a novidade de vida. Por isso que nós não somos memorialistas como os batistas o foram e são até hoje, e nós não somos, irmãos, literalistas como os católicos romanos, que acreditam que a água purifica pecado em detrimento do sangue de Jesus. Nós somos sacramentalistas, porque nós acreditamos que não apenas houve um rito de introdução na igreja, e que a gente lembra disso, mas isso tem uma significação diária. Eu sou batizado, eu morri para mim. Cristo Jesus me sepultou no batismo. Quando a água escorreu pela minha cabeça, foi morrendo a minha velha natureza e dando nova vida ao meu ser. Irmãos, nós não estamos acostumados a nos lembrar do batismo sob essas circunstâncias, sob este ponto de vista. Embora presbiterianos, a maioria esmagadora dos membros da nossa denominação, irmãos, não fazem questão do batismo na sua vida espiritual. A prova disso que eu estou dizendo, irmãos, é que esse ensino é pouco estudado nas igrejas. E a maioria dos presbiterianos ignoram a importância que o batismo tem para a sua vida espiritual. Um atestado dessa ignorância também se dá, irmãos, pelos modos mais variados de espiritualidade que entram nas igrejas. Como ter um casamento feliz. Como ser um servo abençoado de Deus no trabalho. Como criar filhos adolescentes. Olha, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que você pode ter estudos específicos sobre temas. O que eu estou chamando a sua atenção é que Deus nos deu meios poderosos da sua graça para nos edificar na fé santa do Evangelho. Eu preciso falar ainda da ceia, mas a hora já vai avançada. Deus nos dará outra oportunidade. Vocês querem ouvir sobre a ceia? Querem? Então Deus vai ouvir a oração de vocês. Se Deus quiser, na semana que vem nós conseguiremos apresentar o conteúdo da Escola Bíblica Dominical e finalizar com o estudo da ceia. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos Te agradecer, ó Deus, pelo estudo de hoje, da Tua Palavra. O Senhor é o Deus de longe, Senhor. O Senhor é capaz de estar completamente com o Teu ser glorioso em qualquer parte do universo que o Senhor criou. Deus, o Senhor é um Deus muito grande. Não no sentido do tamanho, Senhor, mas da imensidão e infinitude do Teu poder. A Tua presença nos envolve, ó Deus, não só como Deus onipotente que o Senhor é, onipresente, mas porque o Senhor enviou o Emanuel, o Deus conosco, e somos habitados hoje pelo Espírito de Cristo, pela pregação da fé. E, Senhor, o Senhor nos levou não só a experimentarmos a renovação da nossa natureza, mas também, Senhor,
nos deu o batismo como selo do pertencimento a Ti, não apenas para nos introduzir, mas para também nos manter, ó Deus, para nos fazer felizes em Cristo Jesus. Renova, Deus, os nossos votos do batismo, que nós não nos esqueçamos, ó Deus, de assim fazer todas as vezes que nós caímos, ó Deus, em tentação e pecado contra Ti. Nos alenta o coração, ó Deus, para sermos servos que usam de maneira diligente os meios de graça, da Tua palavra, dos sacramentos e da oração. Deus, são meios muito singelos, muito simplórios. Não há nenhuma pompa, Senhor, na vida cristã que Teu Filho nos legou. Mas assim nós cremos, ó Deus, que eles são meios poderosos nas Tuas mãos para nos fazer felizes e satisfeitos em Jesus. Senhor, nós oramos pelos católicos romanos. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que aqueles que são Teus e lá estão, que o Senhor os leve a uma convicção bíblica profunda e os faça abandonar lá ou saindo de lá as práticas idólatras, ó Deus, que os afastam da suficiência da palavra de Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos batistas, pois apesar, ó Deus, de mal compreenderem o sacramento, eles não chegam ao ponto da blasfêmia, como acontece com católicos romanos. Nós Te pedimos, ó Deus, que, se assim for do Teu agrado, os leve à convicção profunda do que é o sacramento. Não é uma só ordenança, mas é uma união vital, estabelecida por Ti, mediante o Espírito Santo e a palavra da instituição de Cristo, para nos fortalecer no Evangelho. E a nós, ó Deus, remove a ignorância do nosso meio reformado. Senhor, nós não nos recomendamos a Ti por essa tradição, mas nós temos alegria, Senhor, porque na medida em que ela coincide com a Tua palavra, nós não estamos envergonhados, ó Deus, de sermos reformados. E falo isso diante de Ti, ó Deus, com muito temor, crendo de fato que o Senhor tem nos dado uma grande e bela tradição. E nós Te pedimos que o Senhor nos enraize em Cristo, que o Senhor nos aprofunde, Senhor, em Cristo Jesus. Em nome dEle, que assim nós oramos a Ti, o nosso Redentor amado. Amém.